Salmo 37, verso de número 5. Todo o Salmo de número 37 é lindo e tem várias lições espirituais para nós, mas a direção do Espírito Santo, pelo menos para mim, nesta noite, é meditarmos apenas no verso de número 5. Eu tenho certeza que durante esses dias de congresso, Deus irá falar de forma diferente, irá tratar de áreas diferentes da nossa vida, amém? Quantos vieram ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Abra a sua Bíblia, não deixe ela fechada, assim você vai estar me ajudando nesta noite. Salmo de número 37 e o verso de número 5, que diz assim a palavra do Senhor, como é bem curtinho, repita após mim, por favor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Pode ser mais forte? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E ele tudo fará. Glória a Deus. Queridos irmãos, o Salmo de número 37, verso 5, nos traz uma lição ou várias lições espirituais. Com um olhar de maturidade, o salmista Davi nos ensina que, em vez de questionar Deus por aquilo que não entendemos, é melhor dependermos de Deus, entregando a Ele o controle total da nossa vida. E já quero chamar a sua atenção nessa noite. Deus não vai lhe pedir uma coisa hoje, Deus vai pedir tudo para mim e para você. Hoje é uma noite de entrega total ao Senhor. E no verso 5, o salmista nos mostra de que tomar a decisão de entregar ao Senhor o controle total da nossa vida é a melhor decisão que podemos tomar. No começo do verso 5, a primeira parte deste verso, há duas expressões que são chave para entendermos o que Deus quer falar conosco. A primeira é entrega e a segunda é caminho. Entrega aqui tem o sentido de deixar ir, soltar, passar o governo ou o controle total para Deus. Aí vem a pergunta, o governo e o controle total de quê? O salmista diz, entrega o teu caminho. Caminho aqui é mais que algo, caminho aqui é vida. Então, entregar o nosso caminho ao Senhor significa entregar ao Senhor toda a nossa vida, todo o nosso coração, todo o nosso ser, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos ao governo de Deus. Significa deixar que o Senhor determine o que a nossa vida deve ser, como a nossa vida deve ser. E falar sobre isso é muito lindo, é maravilhoso, mas temos que ser realistas e concordar que não é uma decisão fácil. Entregar o controle total da nossa vida a Deus é um desafio, principalmente para a geração atual que diariamente é motivada a ser dona de si mesmo, a governar os seus passos. E por causa disso, nós ouvimos frases que são contrárias à palavra de Deus em nossos dias, como por exemplo, o meu corpo, minhas regras, na minha vida mando eu, e assim por diante. É um desafio entregar o controle total ao Senhor, principalmente para a nossa geração. Mas a palavra do Senhor nos mostra que não apenas é possível, como é a melhor decisão que a gente pode tomar. É dizer para Deus, Deus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho está em tuas mãos, faz a tua vontade. A palavra de Deus nos mostra, o Salmo 37, verso 5,
na versão da Bíblia NTLH, ou nova tradução da linguagem de hoje, fica mais clara essa verdade quando a palavra de Deus diz assim: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Confie nele e ele agirá. Esse agir aqui pode ser traduzido como ele fará, ele agirá, ele fará o que for necessário, ele o ajudará. Quando falamos de uma geração que entrega o controle total da sua vida a Deus, que entrega o seu caminho ao Senhor, a palavra de Deus nos mostra de que há marcas que são presentes, visíveis, em uma geração que deseja entregar o controle total da sua vida ao Senhor. E a primeira marca que o Espírito Santo nos leva a refletir nesta noite é a marca da renúncia total. Diga comigo, a marca da renúncia total. Só é possível entregar os nossos caminhos ao Senhor se escolhermos renunciar o que somos e o que temos. A palavra de Deus nos mostra isso através do exemplo de Abraão, homem de Deus que escolheu entregar os seus caminhos ao Senhor. E por tomar essa decisão, ele teve o desafio de renunciar tudo o que ele tinha. No livro do Gênesis capítulo 12, versículo 1, abra sua Bíblia, veja o que diz a palavra do Senhor sobre Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, escute, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Observe que o pedido de Deus para Abrão não foi um pedido fácil. Fica claro na Bíblia o que Abraão deveria renunciar. Deus deixa bem claro para ele: olha, sai da tua terra, abre mão da tua terra, abre mão da tua família, abre mão da casa do teu pai. Deus estava exigindo para ele abrir mão do seu conforto, da sua segurança, da sua estabilidade, das suas riquezas, da sua proteção, do futuro dos seus filhos. Para quê? Entregar a sua vida nas mãos de Deus e obedecer ao Senhor. Fica claro para Abraão o que ele deveria abrir mão, mas a princípio Deus não deixa claro para ele o que esperaria ele lá na frente. Deus diz: olha, abre mão da terra, da parentela, da casa de teu pai, para ir à terra que eu te mostrarei. Observe que no momento que Deus exige, Deus não chega para Abraão com a história escrita, com um mapa desenhado, com tudo já perfeito para mostrar a Abraão e dizer: olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, Deus diz: abre mão de tudo que tu tens, que eu tenho algo precioso para fazer na tua vida. Eu não vou mostrar agora, eu não vou revelar tudo para você agora, mas lá na frente você vai entender o que eu vou fazer. Se já é difícil abrir mão dos caminhos, entendendo o que vai acontecer, imagine a gente sem saber o que Deus tem reservado lá na frente. Abre mão, Abraão. Mas a palavra de Deus nos mostra que uma geração que quer entregar o controle da sua vida a Deus, ela é marcada pela renúncia total. A partir do momento que a gente escolhe renunciar, não andamos segundo o nosso coração, mas segundo o coração de Deus. Há um chamado de Deus para nós nesta noite, para abrirmos mão do nosso coração e abraçarmos o coração de Deus. A segunda marca que fica bem claro, diga comigo, é a marca da fé. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, ainda falando sobre Abraão, ele vai dizer o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Diga após mim: e saiu
sem saber para onde ia. A marca da fé, ela é presente na geração que entrega o controle total da sua vida a Deus. Porque só é possível abrir mão dos nossos caminhos se tivermos fé. E a expressão fé aqui em Hebreus 11:8 fala de confiança. Então, pela confiança que Abraão tinha em Deus, quando ele é chamado por Deus, ele escolhe obedecer para ir para um lugar que ele iria receber, e saiu sem saber para onde ia. Agora pense comigo, alguém chegando para Abraão e dizendo: mas tu vai para onde? Sei não. Oh, aleluia. Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei uma coisa: quem me chamou vai comigo. E Ele tem um mapa na mão dele, Ele vai me guiar. Oh, aleluia. Há um chamado de Deus nesta noite para mim e para você, para entregarmos o controle total da nossa vida a Ele. Vai necessário a gente confiar nele, sabendo plenamente que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2. Ou seja, o que Deus tem para nós é o melhor. O que Deus tem para nós não dá errado, mesmo quando a gente não entende o que Ele tem e o que Ele deseja fazer. Não compete a gente entender. O que a gente tem que fazer nessa noite é: Senhor, mesmo sem entender, eu aceito a Tua vontade. Mesmo sem vislumbrar o que me espera no futuro, uma coisa eu sei: o que Tu projetas para mim é o melhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Andar por fé é outro desafio. Porque quando escolhemos viver por fé, muitas vezes vamos escolher um estilo de vida que em alguns momentos vai parecer que estamos fazendo loucura. Porque o que vemos nem sempre bate com o que a gente espera, com o que a gente pensa. Mas a fé em Deus, a confiança em Deus, nos faz, mesmo estando rodeado de um contexto totalmente contrário, ter paz, sabendo de que Deus vai cuidar de todos os detalhes. Talvez hoje você não vê nada a favor, mas Deus te trouxe para esse início de congresso para dizer assim: você não quer entregar o controle total da sua vida? Então aprenda a confiar. Aprenda a viver por fé e não por vista. Nem sempre o que Deus tem para nós vai conseguir entrar na nossa mente limitada. O Senhor falou uma vez através do profeta Isaías no capítulo 55, versículo 8 ao 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A partir do momento que a gente escolhe viver por fé, o que Deus faz é pegar a gente lá de baixo e dar acesso a gente aos seus pensamentos mais altos, aos seus caminhos mais elevados, que a nossa mente não consegue compreender, mas porque confiamos nele, ele pega na minha mão, pega na tua mão e diz: vem, vamos passear comigo pelos meus caminhos, vamos passear comigo pelos meus pensamentos.
Oh, aleluia, glória a Deus. A terceira marca, diga comigo, a marca do sobrenatural. Uma geração que entrega o controle total da sua vida a Deus, ela recebe acesso ao sobrenatural de Deus. Deus chega para Abraão, ele tem 75 anos, Sara 65. E Deus faz para Abraão uma série de promessas. Capítulo 12, versículo 2, Deus diz: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma série de promessas que estão ligadas a uma promessa principal. Deus disse para ele: Abraão, farei de você o pai de uma grande nação. Só que Deus está prometendo isso para um homem que é casado com uma mulher estéril. Vou fazer de você pai de uma grande nação. Ele olha para a mulher estéril. Aí às vezes a gente até chega a criticar, né? Sara riu. Mas tem coisa que Deus faz, promete, que a gente não consegue entender. Ela não tinha capacidade de gerar vida numa época em que o valor da mulher estava em sua fertilidade. Mas Deus diz: farei de você, Abraão, o pai de uma grande nação. O tempo passa, em diversos momentos a gente vai ver Deus lembrando a Abraão que Deus havia prometido fazer ele pai de uma grande nação. Chega um momento que eles até tentam ajudar Deus, procurar uma solução, um jeitinho, quando Deus não precisa de ajuda. Se Deus falou, se Deus prometeu, irá acontecer. Aí a palavra de Deus diz em Gênesis 21, do capítulo 1, versículo 1 ao 2, diz: e o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Deus abre a porta do sobrenatural, toca no organismo de Sara, toca no organismo de Abraão, toca em todas as circunstâncias contrárias, e Deus diz: olha, eu tenho um propósito para essa família, e o meu propósito vai acontecer, porque eu sou Deus. Quando a gente escolhe entregar o controle total para o Senhor, Ele pega na nossa mão e diz: vem cá, vamos andar pelo caminho do impossível, daquilo que é inexplicável, caminho de milagres. A quarta marca, diga comigo, a marca da proteção e do cuidado de Deus. Quando escolhemos entregar a Deus o controle total da nossa vida, desfrutamos da sua proteção, do seu cuidado. Gênesis capítulo 15, versículo 1, está escrito: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu não vou mandar ninguém não, eu mesmo serei a tua proteção.
Escudo aqui é o instrumento de defesa mesmo, que serve para antecipar e bloquear os ataques do inimigo. Deus estava dizendo a Abraão: fica tranquilo, não tenha medo. Esse caminho que você vai trilhar, muitas vezes a dúvida vai chegar, o temor vai visitar o teu coração, mas você tem que ter convicção de uma coisa: eu serei a tua proteção, eu serei o teu escudo. Quem se levantar contra ti se levantará contra mim. Abraão, é por isso que na caminhada com Deus os nossos inimigos são confundidos. A Bíblia vai mostrar que quando os hebreus estavam saindo do Egito, os egípcios olharam para os hebreus, viram um povo numeroso, um povo cansado, muita gente idosa, muita gente que trabalhou como escravo, um povo que não tinha muita força bélica. Aí eles olharam e disseram: é um alvo fácil, eles vão sair, mas a gente vai atrás deles e a gente vai acabar com eles. Não sabiam os egípcios que aquele povo tinha um dono, e que o dono do povo tinha prazer de andar no meio do povo. Aí a Bíblia diz que em certo dia, num determinado momento, Deus estava observando o que os egípcios estavam tramando. Aí em Êxodo capítulo 14, versículo 24 ao 25 diz assim: e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios. Ei, Deus está olhando, viu? Deus está olhando. Deus olha o que o inimigo pensa, o que o inimigo planeja, o que o inimigo fala. Fica tranquilo, não precisa você perder a paz não. Deus está olhando tudo. Aí ele diz assim: viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. O Deus a quem eles servem está diante deles. Levanta a tua mão nessa noite. Eu não sei que tipo de perseguição você está atravessando, mas Deus te trouxe aqui para te lembrar que se tua vida está no controle de Deus, descansa. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Recebe de Deus essa palavra. Deus irá frustrar os planos do inimigo. Você imagina Deus mexendo nas rodas do carro? Oh, glória a Deus. Quando entregamos o controle total da nossa vida, nós somos escondidos em sua presença e protegidos do mal. O salmista no Salmo 31, verso 20, ele diz assim: tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Quando o fofoqueiro pensa em falar alguma coisa, Deus já está olhando. O caluniador se prepara para difamar, para sujar, para entristecer, e Deus já está olhando. Satanás começa a projetar, Deus já está olhando. Aí tem momento que Deus chega para mim e para você e diz: vem cá, quem manda na tua vida sou eu, vou te esconder. Aí o inimigo fica procurando: cadê ele? Cadê ela? Poxa, mas ele não passa por aqui todo dia? Mas ele não vem desse jeito? Aí fica que nem um bobo, olhando para um lado, olhando para o outro, e Deus te escondendo. Calma, estou cuidando de você, estou cuidando de você. Você escolheu entregar a sua vida a Deus, então descansa. Deus te esconderá. A quinta marca, diga comigo, a marca da intimidade com Deus.
É impossível uma geração que entrega o controle da sua vida a Deus não desfrutar da intimidade com Deus. A gente só entrega algo a alguém se a gente confiar nele. A gente só confia nele porque a gente conhece ele. A gente só conhece ele por causa de um relacionamento que a gente tem. O relacionamento vai nos aproximando. E à medida que a gente vai se aproximando, a gente vai conhecendo ele cada vez mais e vai gozando da intimidade com ele. A palavra do Senhor diz aos Hebreus capítulo 11, versículo 18, falando sobre Abraão. O escritor vai dizer assim: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Aí a Bíblia diz, considerou, diga comigo, considerou, que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Deus chega para ele e diz, oferece o teu filho. Aí ele se prepara tudo o que era necessário para o sacrifício, sobe para entregar o seu filho. A fé de Abraão é tão maravilhosa, que a Bíblia diz que ele considerou que Deus poderia, dos mortos, ressuscitar o seu filho. A confiança foi tão grande que Deus teve que intervir na história e dizer, Abraão, para! Ele estava determinado a ir até o fim. Mas aí vem uma pergunta: como é que Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho? Em nenhum momento na Bíblia a gente vai ver Deus mostrando para Abraão que Deus tinha o poder de ressuscitar. Não há registro. Mas ele sabe que o Deus a quem ele serve, de alguma forma extraordinária, no seu relacionamento de intimidade com Deus, ele conhece Deus a tal ponto para entender que se Deus quiser, Deus ressuscita o menino. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando conhecemos Ele de verdade, não duvidamos do que Ele pode fazer. A intimidade, ela é resultado do relacionamento. Um dia Deus chega para Abraão, capítulo 17, versículo 1 do Gênesis, e Deus diz assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Olha o chamado de Deus para Abraão: anda em minha presença. Quando a gente fala de andar, a gente entende que andar é se mover de um lugar a outro. Mas andar aqui não é esse andar. Andar aqui tem um sentido de associar-se, unir-se a Deus. O que Deus estava chamando Abraão era para um nível de intimidade tão profundo, que Deus estava dizendo: eu vou ser seu e você vai ser meu. Eu vou ser seu e você vai ser meu. Você vai se associar a mim e eu me associarei a você. Nós vamos andar, Abraão. Oh, glória a Deus. E essa intimidade gera um relacionamento onde ele passa a conhecer Deus de uma forma diferente. Ele se torna amigo de Deus. O relacionamento é tão profundo que Deus chega a dizer uma vez: ocultarei eu o que faço a meu amigo Abraão. Eu vou fazer, mas eu tenho que dizer para ele antes. Oh, aleluia, eu creio e eu confio que na nossa geração, Deus tem amigos na nossa geração. Eu não creio que a nossa geração está perdida, não. Eu creio que Deus conta com cada um de nós. E aqui há uma geração comprometida com Deus, que terá acesso aos segredos de Deus. O chamado de Deus é: anda comigo. Vamos nos unir. Mas Deus também dá um alerta a Abraão. Para andar com Ele não dá para andar de todo jeito.
Precisamos estar de acordo com Ele. Amós capítulo 3, versículo 3, a palavra do Senhor diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. É impossível andar com Deus sem estar de acordo com Ele. E como é que eu tenho uma vida de acordo com Deus, com o que Ele quer? Não dá para fugir. E eu sei que esses versículos a gente cita em quase todos os nossos congressos, mas a gente tem que citar mesmo, porque o caminho ainda é o mesmo. Vivendo conforme a sua palavra. Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis. Quando Deus diz a Abraão, ser perfeito, Deus não está pedindo para Abraão deixar de ser homem, de carne e osso. Tu vai deixar de ser humano para ser um ser diferente, sem defeitos. Não. O que Deus está pedindo a Abraão é que ele assuma um compromisso com Deus, por andar com Deus, por entregar o controle da sua vida totalmente a Deus, ao ponto dele andar de forma irrepreensível. E a única forma de viver irrepreensivelmente é de acordo com a palavra de Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Aleluia. Que vivem de acordo com a sua lei, com a sua palavra. 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua... 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra... 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A única forma de viver de acordo com a vontade de Deus é termos uma vida pautada na palavra de Deus. O salmista usa aí o símbolo, né? O exemplo da lâmpada. Ele diz: a tua palavra é lâmpada. Lâmpada aí, naquela época, era o que para nós hoje é um candeeiro, um lampião. Aquilo que alguém usa para iluminar no escuro. Só que o lampião, quem já usou sabe, a luz do lampião, ela é limitada. Ela alcança apenas aquele entorno. O salmista entende que a palavra de Deus é como uma lâmpada que serve para iluminar os seus passos. Passos aí fala do agora, daquilo que você pode ver. Quando se usava a lâmpada, quem usava olhava para o caminho, para ver se não estava pisando em alguma coisa. Mas a palavra de Deus vai muito além disso. Ele diz: é a lâmpada que ilumina os meus passos, que serve para me guiar no meu presente. Mas ele diz também é a luz. A lâmpada, ela tem um limite, a luz não. É a luz que ilumina o meu caminho. Os passos a gente consegue ver, mas o caminho a gente não consegue ver o final. O que é que ele está dizendo? Que quem aplica a palavra de Deus em sua vida, tem a certeza de que vai dar certo no presente, porque está iluminando os seus passos, mas tenha certeza que o seu futuro também estará garantido, porque essa mesma luz vai iluminar o seu caminho, a sua jornada. É por isso que a palavra não pode faltar em nosso coração. Quanto mais a gente se aproxima da palavra, mais a gente se aproxima do Deus da palavra. Quanto mais a gente abraça o mundo, Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. É por isso que todo mundo pode ir, mas a gente não pode. Todo mundo pode vestir, mas a gente não pode. Ah, mas está na moda, mas a gente não pode. Porque o compromisso que a gente tem com Ele não pode ser quebrado. Se a gente quebrar, a gente perde a amizade, a gente perde o relacionamento. A última marca, diga comigo, a marca da companhia dele. Uma geração que escolhe entregar ao Senhor o controle da sua vida e dizer: eu sou teu.
É uma geração que desfruta da companhia dele. O pastor que nos guia não nos abandona. O salmista no Salmo 23, verso 4, a primeira parte, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu sei que ele está comigo. E na sua presença, se o teclado tiver, eu já estou terminando. Na sua presença, diga comigo, há descanso. A presença dele é maravilhosa. Um dia Deus chegou para o seu outro amigo Moisés e disse assim: Moisés, esse povo é muito duro, cabeça dura, eu falo, ninguém obedece. Quando eu venho com a providência, eles me adoram, mas quando passa a providência, eles esquecem de mim. É um povo que escolheu os caminhos errados, Moisés. Se eu tiver que andar no meio desse povo, eu vou ter que matar todo mundo, porque eu sou santo. Não dá para andar no meio de vocês. Vou fazer o seguinte: vou mandar um anjo, Moisés. Ele vai com vocês. Só que quem já experimentou a companhia dele não quer conversa com o anjo serafim. Não, eu quero ele. Moisés chega para Deus, relacionamento. Oh Deus, a gente vem caminhando junto esse tempo todinho, Senhor. Se não for para ir contigo, eu não saio daqui não, Deus. Se não for com a tua presença, a gente não vai sair daqui, Senhor. Eu não abro mão da tua companhia. Aí Deus chega para ele e diz: Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E eu termino com esse último versículo. Um dos exemplos de entrega no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Um homem que se gastou para o reino de Deus. Quando ele está na antessala do martírio romano, perto de ser degolado, ele escreve suas últimas palavras para o jovem Timóteo. E uma das coisas que ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 ao 18. Ele diz assim: na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém, Timóteo, me acompanhou. Todos me abandonaram. Procurei meus amigos, eles não estavam lá. Procurei meus familiares, eles não estavam lá. Procurei os cooperadores do ministério e eles não estavam lá. Fiquei só. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, Timóteo, para que eu pudesse anunciar as boas novas, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, Timóteo, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja glória para todos sempre. Amém, Timóteo. Sabe o que é que Paulo nos ensina? Que haverá momentos, sim, na nossa jornada com Deus, que ficaremos sozinhos. Haverá momentos que os teus pais não vão estar.
Se Deus te quiser levar para longe dos teus pais, se Deus te quiser levar para longe dos teus amigos, se Deus te pedir tudo sem reserva, se Deus quiser todo o teu tempo, se Deus quiser passar teus aniversários contigo, somente tu e Ele, há um chamado de Deus para cada um de nós nessa noite. Entregar o controle da nossa vida a Deus é um chamado e também uma escolha.